Jornalista Sóstenes da Silva, de volta aqui pela Inova Multi. Somos Multi porque seu mundo é assim. Estamos em múltiplas plataformas. Inova.tv.br, Inova TV. Você pode baixar também no seu aparelho televisor, né, na sua Smart TV. Qualquer sistema operacional você pode baixar e nos acompanhar 24 horas por dia ao vivo. Também pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, os canais que a gente está ao vivo aqui do Festures 2025 em Gramado. Junto nessa parceria com o projeto Super Mulheres da Ivanir Scherer, aqui de Gramado e Canela. Estamos com o nosso stand no Festures, está bonito, está bacana e já está chegando o final, com vontade de ficar mais um pouco. Para a gente fechar, destacar também os nossos parceiros aqui, Glamier Salão de Beleza, Join Agência de Publicidade, Kim Nunes Gastronomia para Eventos, Lagos Gramado Chocolate Caseiro, Laquem Condomínio de Alto Padrão e Maple Bear, aqui de Gramado. De Nova Petrópolis, Paladar Restaurante, Boliche Kegelman e Parque Aldeia do Imigrante, co-irmão de um parque lá de Campos do Jordão, porque lá em Campos do Jordão tem também a Urbanes Empreendimentos que está gerindo um parque. E de Campos do Jordão, eu recebo aqui para fechar essa sequência de entrevistas que estamos fazendo aqui desde ontem, aqui no nosso evento Festures, com o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Campos do Jordão, o Fábio Machado Izara, a quem agradeço. Acabou de palestrar aí no evento Campos do Jordão, turismo baseado em natureza e sustentabilidade. E agora vem com a gente aqui para a gente fechar com chave de ouro as nossas transmissões. Obrigado aí ao Fábio, então, por ter aceito o convite. Seja bem-vindo aqui no nosso estúdio. Fábio, boa tarde. Boa tarde, Sóstenes. Obrigado pelo convite, a gente poder conversar um pouquinho aqui, falar de turismo, né, que aqui na Festures, que é o mais importante, e também falar um pouquinho da nossa cidade, Campos do Jordão, aí um dos protagonistas do turismo do Brasil. Né? Que bacana. Me diz uma coisa, tem flores lá em Campos do Jordão? Tem flores lá no parque de Campos do Jordão, não? Campos do Jordão tem as suas, algumas, né, peculiaridades lá da nossa flora, mas a gente tem bastante. Eu pergunto isso porque eu falei com o Cláudio José Weber, ele que é o consultor, ele é o responsável por implantar os projetos aqui em Nova Petrópolis, junto com a Urbanes Empreendimentos, também em Campos do Jordão e mais 3 parques aí em Minas Gerais, né? E ele contava dias atrás, um bate-papo, dizendo, olha só, Sóstenes, a gente tem feito um trabalho no sentido de levar um pouco dessa peculiaridade que nós temos aqui em Nova Petrópolis, não sei se conhece ainda nossa Nova Petrópolis, que é uma cidade florida, a cidade jardim da Serra Gaúcha. E a gente fica feliz em saber que um pouco da nossa cultura germânica, já que a Inova tem a sua essência, a sua sede em Nova Petrópolis, né? Mas atende toda a região aqui da Serra Gaúcha, ter também um pouquinho da cultura através das flores, que é muito bacana, faz parte da cultura germânica, 200 anos de colonização da imigração germânica e 150 anos da imigração italiana agora estamos celebrando. Não conheço ainda Campos do Jordão, mas eu te falava, eu quero conhecer ainda essa cidade que é, assim como Gramado é para a região sul do país, dizem que Campos do Jordão é o destino turístico para o paulistano, sobretudo, não é mesmo? O Campos do Jordão acho que expande um pouquinho mais, Sóstenes, pela seguinte razão. Campos do Jordão, se você olhar, a gente está num pico de montanha, 1.750 metros de altitude, a cidade mais alta do Brasil, né? A altitude média, a gente tem picos de 2.020 metros, né? Então, só que esse pico, se você olhar para o norte, você está vendo o Rio de Janeiro, 323 quilômetros. Se você olhar para o sul, você está olhando São Paulo, que aí você está a 160, 170 quilômetros. E se você olhar assim do pico da montanha para o centro do país, você está vendo Minas Gerais. Então a gente está bem no meio ali de 3 estados importantes da nossa economia. Então a gente não é só tão para o paulistano, mas para toda essa região, que hoje, só para você ter ideia, são 48 milhões de pessoas que chegam em Campos do Jordão com um eixo rodoviário de 350 quilômetros. Ou seja, está um local altamente privilegiado, então, aí nessa posição aí fantástica, tendo um olhar de 360 graus. Como que é a economia, como que é o turismo também com esse olhar 360? Vamos repetir o que tu falaste na palestra aí, porque eu não tive o prazer de acompanhar, então para mim é novidade. Como que é aí as características então de turismo que é baseado em natureza e sustentabilidade em Campos do Jordão, secretário? Então, a gente tem esse desafio porque se a gente olhar o que a gente... Vamos pegar o exemplo lá do
parque estadual, o Horto Florestal, tão conhecido lá em Campos do Jordão, que é uma gestão de uma empresa aqui gaúcha, que está lá fazendo a Urbanis essa gestão. E graças a Deus eu tive o prazer de conversar com eles hoje aqui e muito satisfeitos com a cidade. Isso é o mais importante para nós. Com isso, quando a gente olha o próprio exemplo do Horto Florestal, ele é inserido 100% no meio da natureza, né? A gente tem muita restrição às vezes porque a gente está 100% em cima de uma APA, uma área de preservação ambiental. Todo o território jordanense está em cima de uma APA. Então a gente tem esse cuidado muito, então trazer as flores de outras regiões, representar, e assim, a gente tem outros exemplos lá, não só através do Parque da Urbanis, o Horto Florestal, mas a gente tem o Parque Amantiquir, que representa através do andar, do trilhar pelo parque, 17 países através da sua vegetação, né? Então a gente tem muito atrativo turístico inserido no meio da natureza, o próprio, não só o Horto, como também agora a gente acabou de falar o Mantiquir, mas o Parque da Cerveja, apesar de a gente ter um nome, ele tem é um parque enorme, né? Que a gente tem a gente tem um atrativo turístico, mas inserido no meio da natureza. É isso que a gente vai continuar sempre trabalhando, porque isso é importante. A gente tem uma beleza única lá na nossa região, pelo fato de ser a cidade mais alta, a gente ter toda a Serra da Mantiqueira com olhares à nossa disposição, tanto para um lado, uma face que dá para o litoral, né, ali para o Vale do Paraíba e litoral norte do estado de São Paulo, quanto a face que dá para o sul de Minas Gerais, né? Então a gente tem esse privilégio de ter essa natureza que nos cerca ali em todo o nosso entorno, e por isso que a gente tem que desenvolver isso, né? E com isso eu estava contando que a gente está ali entre no município do estado de São Paulo, um dos primeiros a desenvolver ODS, a conquista, né, a chancela das ODS, dentro da Agenda 2030 da ONU, para que a gente tenha uma cidade sustentável. E quando a gente fala de sustentabilidade, Cláudio, é importante a gente entender que o sustentável não é só a parte de reciclagem de materiais, a parte de reaproveitamento, não é isso. A sustentabilidade, ela passa pela economia, ela passa pela população, ela passa pelo revigorar, né? Então, tudo isso faz parte de uma economia sustentável, né? Produtor local, você valorizar a economia da produção local. Então, a gente tem essa preocupação, a gente vem trazendo cada vez mais isso como um produto que faz parte da nossa... E isso, Cláudio, por que também? A gente tem indicadores que hoje, até por pesquisa da própria Booking, que é uma OTA, 81% das pessoas que eles buscam um destino que tem algum projeto de sustentabilidade. Então a gente entende que isso é o futuro, né? Então a gente tem trabalhado em cima não de uma gestão para o próximo ano ou para os próximos 3 anos, mas deixar um legado para que seja isso um roteiro para a eternidade da cidade. Há um tempo atrás, Fábio, nós tínhamos aquela visão da sustentabilidade como vender uma marca, mas nem sempre era assim. Somos sustentáveis, a empresa dizia, mas não era assim na prática. Agora é uma tendência, é necessário ser sustentável, como é necessário ser também inclusivo. Aqui à frente, nós temos aqui o pessoal aqui bem na frente, aqui a Casa Nostra, se eu não estou equivocado. Tem um projeto bem bacana que eu entrevistei hoje à tarde, que envolve a parte justamente da língua de sinais. E esse é um público potencial para desenvolvimento econômico, porque ele busca especialização. Tem muitas pessoas, eu falei sobre um cidadão, um rapaz, André Verkalsen Bonde, de Nova Petrópolis, a minha entrevistada disse, eu conheço ele, porque a gente se contata com esse pessoal, é pós-graduado, e essas pessoas buscam justamente qualificação, buscam se inserir no mercado de trabalho, ser competitivo. E a sustentabilidade também. Entrevistava antes a Cris, que ela tem dupla nacionalidade, espanhola e brasileira, tem a sua casa aqui em Gramado também, e representa grandes grupos, inclusive chineses, de investidores. E agora vamos ter um porto aqui em Arroio do Sal, que vai ter investimento, e isso, ao mesmo tempo, tem que se preservar as praias, mas também sustentabilidade passa por uma questão de fazer com que a população possa ter ganhos financeiros e estar economicamente também competitivos, ativos, não é mesmo? Eu fiz essa conjectura, essa ponderação para entender também que antes, se era uma bandeira
política, vamos dizer assim, hoje vem da prática, vem de gestão de cidade. E eu sei, eu te perguntei antes fora do ar, nem político tu não é, tu vem na iniciativa privada. Como é que está turismo dentro desse conceito e falando aí sobre da tua origem como empreendedor? Bom, a gente fracionando a sua pergunta, né? Foi quase uma tese, né? Mas eu acho que é legal a gente entender que quando a gente fala de sustentabilidade é uma verdade, era um marketing antes. Hoje são práticas. Eu acho que a grande diferença é essa. Hoje a gente tem que ter essa prática, onde a gente vai entender que isso não é só inclusivo. Né? Esse é um dos fatores também. Né? Então, por exemplo, a gente teve um fórum de gestores de educação do Estado de São Paulo agora, essa semana, começo da semana, lá em Campos do Jordão, falando sobre educação de pessoas com algum tipo de necessidade especial. Isso tem que ver que legal. Sabe, as classes hoje recebem esses alunos e trabalham junto, né? Antigamente era separado, era o cara que ficava no fundo, né? Hoje não, eles têm o mesmo projeto, o mesmo produto, só que eles têm um cuidado especial, um olhar especial, né? Então isso mostra um pouquinho disso. Mas falando assim dessas práticas, quando a gente olha isso para o macro dentro de uma cidade, a importância da gente trazer esse resgate para a cidade é mostrar que a gente não precisa reinventar algumas coisas, mas regenerar algumas coisas, reativar algumas práticas, fazer disso uma prática onde as crianças na escola, então a gente tem hoje ensino para as crianças dentro das escolas sobre sustentabilidade. Isso tem lá no currículo? Dentro da grade escolar. Da grade escolar. Da grade escolar da nossa. Então, além disso, o que tem de importante para nós? A gente teve agora um fórum 4 meses, 5 meses atrás, falando sobre isso dentro da cidade, também para o nosso ensino público ali, né? Então, a importância de cada vez mais a gente mostrar isso. E assim, Cláudio, sócios, em cima disso, o que a gente tem de tão importante quando a gente pensa nessas práticas, né? Não é transformar a pessoa só pela prática, mas pela mentalidade de fazer disso práticas que sejam da sua rotina do dia a dia. Eu acho que a gente só muda quando a gente consegue mudar a mentalidade, e isso começa pela população local. Porque quando ela olha, fala, você está errado, não está certo você fazer isso que você está fazendo, você está agindo de uma forma equivocada. Hoje, quando a gente vê, qualquer pessoa vê uma árvore caindo em Campos do Jordão, praticamente para e fala, por que isso? Tem necessidade disso? E a gente tem cada vez mais essas práticas sendo, né, absorvidas, né, pelos nossos jovens da cidade, que é o que vão fazer o futuro disso. Sobre a sua pergunta, né, como é que a gente mistura o poder público com o privado? Realmente eu venho do privado, eu nunca tinha trabalhado no público, aceitei esse desafio para vir para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, eu sempre fui realmente um empreendedor, eu gosto disso, essa é a minha natureza, é isso que eu sei fazer de melhor. E o que eu estou conseguindo fazer hoje é implantar algumas práticas dessa política de expansão através desse olhar, né, do empreendedor. Então, eu peguei algumas práticas que eu tinha na minha vida corriqueira e trouxe para dentro da secretaria. E o que é mais legal, eu vejo que existiu muito apoio do trade turístico através disso, né? Então, eles entenderam que ali não estava um gestor público, estava uma pessoa que estava querendo fazer boas práticas através do empreendedorismo dentro da política. O que mudou muito e que trouxe muito reforço, né? Isso foi muito legal, através de credibilidade, produtos mais ousados, as pessoas entenderem que eu não estava ali para vender alguma coisa, mas eu estava ali para fazer. Exemplo de produto ousado para a gente compreender, porque cada cidade, com as suas peculiaridades, as suas particularidades, suas vicissitudes, e até questões culturais, elas seguem aquele rumo. O que foi disruptivo na tua gestão, que inclusive é recente? A gente tem 10 meses, né? Claro. A gente tem 10 meses aí de gestão pública, né? Como secretário, e a única que eu tive, né? Mas é bem interessante isso, porque é o seguinte, quando eu cheguei, muitas pessoas falaram, calma, o poder público não funciona nessa velocidade. Calma, não é assim, né? É verdade, você tem várias travas que o poder público te
te impõem que você tem que respeitar. São práticas, eu acho que a maioria delas bem sadias para o poder público. Algumas eu acho que talvez tenham uma recorrência que poderia ser ajustado e melhorado, mas se é o que existe, a gente tem que respeitar. Mas mais do que isso, a gente muitas vezes não esperava o público reagir, né? Então eu fui buscar no privado. Por exemplo, esse ano a gente tem uma perspectiva de fazer da receita da Secretaria de Turismo, Desenvolvimento Econômico e Turismo de Campos do Jordão ter mais que o dobro da receita dela, que vem através do poder público no poder privado. Então a gente tem muito mais que o dobro. Só olhar o Natal já ultrapassa o dobro do valor dessa receita. O protagonismo já é do setor privado, então? Hoje, sem dúvida. Hoje, Campos do Jordão, se eu não tivesse o privado andando junto, eu estaria fazendo uma gestão muito aquém daquilo que a gente projetou. Essa é talvez uma dos insights que eu ia perguntar para ti, da qual que é a experiência que pode ser implantado aqui na nossa região. E aproveitando, qual que é o bom exemplo que tu leva aqui da nossa região que pode ser implementado lá com essas características? Olhando aqui o Festures, olhando a nossa região, em qualquer lugar a gente aprende alguma coisa. Eu sou daquela teoria, eu não sou nativo de Nova Petrópolis, mas aonde a gente chega, a gente incorpora um pouco, um camaleão no sentido positivo, né, da interpretação, fazendo essa conjectura aqui, né? Mas deixa um pouco também, absorve e entrega. Tem que ter esse grau de equilíbrio. O que tu viu aqui, o que tu viu aqui nesse evento, o que tu conhece que possa ser implementado lá também? Tem um ditado que diz que a roda não se cria, ela se copia. Se você tentar reinventar a roda, é difícil você melhorar. Você pode melhorar como ela pode funcionar melhor, como ela pode girar de uma maneira mais prática, mas a roda vai ser sempre a roda. Eu acho que não é questão só de levar ou copiar, mas é boas práticas, né? E vocês aqui, vocês têm um conceito de excelência. Eu frequento Gramado há 33 anos, porque o meu principal ramo de atividade é moveleiro, né? Então, eu tenho vários fornecedores aqui na nossa região, na região de vocês, aliás, né? Eu considero minha, porque 33 anos vindo para cá várias vezes por ano, e não só Gramado, mas Bento, né? Toda a parte, cidades que fomentam muito o Parque Fabril Moveleiro, e o que eu sempre levo são ideias, né? Por onde eu passo, eu olho. Vocês têm aqui um caminhão aqui dentro que eu quase queria levar, sair dirigindo. Nova Prata, Nova Pádua, não lembro exatamente, mas Nova Pádua. Foi o primeiro lugar que impactou. Isso aqui é enorme, isso aqui é fantástico. Mas assim, não é fantástico. Isso fantástico foi na geração passada. É excepcional. Imagina o que é um atrativo daquele. Quando eu fotografei até embaixo o eixo dele para poder levar a ideia. Eu achei espetacular. Então assim, você leva a ideia sempre, né? E não é questão de copiar. Como é que eu posso desenvolver algum produto perto, similar ou até igual, não importa, mas que eu consiga ter disso um ganho dentro da cidade? A gente tem um relacionamento muito bom. A Prefeitura de Gramado, no ano passado, nos recebeu de uma forma excepcional aqui. Todo o trade de Campos do Jordão foi recebido assim, mas assim, de portas abertas. Jantar com o prefeito, o secretário de turismo aqui de Gramado me recebeu de uma maneira muito carinhosa, sempre. Cruzei com ele hoje na feira, não conseguimos conversar, porque não para, né? Aqui você só vai conversando e andando. Mas, assim, a receptividade de vocês é um encanto, né? E eu acho que uma outra coisa que eu sempre levo é esse carinho de afeto que vocês têm, né? Eu acho que se a gente conseguir levar um pouco disso, essa questão dessa governança para Campos do Jordão que vocês têm, de cuidado e zelar pelo hóspede, né? Os detalhes que vocês fazem é de uma riqueza muito grande. Então isso eu sempre levei, sempre defendi como sendo uma das boas e excelentes práticas que vocês têm aqui.